A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Alberto. E você está em meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Caso você goste deste canal, caso você se familiarize com este canal, eu quero lhe convidar a conhecer os vídeos que temos aqui de estudos bíblicos e mensagens bíblicas. E quero lhe convidar a fazer parte da nossa família, se inscrevendo e ativando o sininho da notificação, para que você seja notificada quando colocarmos um estudo bíblico ou uma mensagem bíblica. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. E não esqueça, juntos somos mais fortes. Amém? Deus tem uma palavra para você. Não desista. O que Deus te prometeu vai se cumprir. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 23, diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Que palavra gloriosa. Eu vou repetir esse versículo, porque ele é um versículo muito maravilhoso, que nos exorta, que nos conforta, que nos consola, que nos encoraja a permanecer firme e forte nas promessas do Senhor para nossas vidas. Capítulo 10, versículo 23 de Hebreus, diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O Deus que te prometeu, o Deus que te fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Amém? O que o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir. Tenha certeza absoluta dentro do seu coração de que Deus, Ele é fiel para cumprir com a sua promessa. Amém? Capítulo 6, versículo 18 de Hebreus, diz assim: Hebreus capítulo 6, versículo de número 18: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Glória a Deus por isto. O escritor da carta aos Hebreus é usado por Deus para dizer: é impossível que Deus minta. Amém? Se é impossível Deus mentir, isto significa dizer que o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Abra sua Bíblia em Tito. Carta de Tito, do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Glória a Deus por isto. Paulo é usado por Deus para dizer a Tito: Tito, é impossível Deus mentir. Glória a Deus por isto. Deus não mente. Por isto que você deve crer. Por isto que você deve acreditar de todo o seu coração, de toda a sua força nas promessas de Deus.
O que o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir. Deus não mente. Amém? É impossível Deus mentir. Por que é impossível Deus mentir? Porque Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 13, diz a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possas suportar. Hebreus capítulo 10, versículo 13 diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Hebreus 10, 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Fiel é o que fez a promessa a você. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9 diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1, 9 diz: fiel é Deus. Glória a Deus por isto. Deus, Ele é fiel. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, está escrito assim. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo 3 diz: mas fiel é o Senhor. Segunda Tessalonicenses 3, e o 3 diz: mas fiel é o Senhor. Creia na promessa de Deus. O que o Senhor te prometeu vai se cumprir. Deus não mente. Amém? Deus não mente. Como nós vimos em Tito, capítulo 1, versículo 2, diz que Deus não pode mentir. Como nós vimos em Hebreus capítulo 6, versículo 18, é impossível que Deus minta. Números capítulo 23, versículo 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, ou falaria e não confirmaria. Glória a Deus por isto. Deus não é homem para mentir. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. 1 Samuel capítulo 15, versículo 29 diz: aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende. Isto está em 1 Samuel 15, 29. Deus não mente. O que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Tenha certeza absoluta desta palavra. Receba esta palavra. Palavra de Deus ainda nos diz em Ezequiel, capítulo de número 12. Abra comigo a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 12, a partir do versículo 21. Ezequiel, capítulo 12, versículo 21 ao 28 diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, que ditado é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongam-se-ão os dias, e perecerá toda a visão?
ou toda a revelação, ou toda a profecia? Versículo 23. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: farei cessar este ditado, e não se servirão mais dele como provérbio em Israel. Mas dize-lhes: chegarão os dias, e a palavra de toda a visão, porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais retardada. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra, e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que este vê é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Louvado seja Deus. Você crê nesta palavra? Você recebe esta palavra através desta mensagem, através dessas palavras que lemos em Ezequiel 12, do 21 ao 28, Deus está dizendo: a palavra que eu falei se cumprirá. A promessa que eu fiz se cumprirá. O que foi que estava acontecendo no tempo de Ezequiel? Levantaram-se falsos profetas, conforme diz Ezequiel capítulo 13, que é a continuação do Ezequiel 12, 21 ao 28. Os falsos profetas se levantaram no tempo de Ezequiel, que estava em Babilônia, e diziam que a promessa que Deus fez a Israel, por intermédio de Ezequiel, não era verdadeira, não ia se cumprir. Os falsos profetas espalharam entre o povo que o que Deus falou, ele não ia cumprir, que não era verdade, que não era bom confiar naquilo que Deus tinha falado. E Deus usa o profeta Ezequiel para dizer: que ditado é este que estão falando em Israel? O que é isso que estão dizendo? Estão dizendo que eu não tenho compromisso com a minha palavra? Estão dizendo que aquilo que eu prometo eu não cumpro? Estão dizendo que aquilo que eu falo eu não realizo? Este ditado será anulado em Israel. Este ditado será desfeito em Israel. A palavra que eu falei se cumprirá. Glória a Deus por isto. Ezequiel capítulo 12, versículo de número 28. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que eu falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Glória a Deus por isto. É Deus falando através da sua palavra. A palavra que eu falei, a promessa que eu te fiz se cumprirá. O que o Senhor te prometeu vai se cumprir. Capítulo 1, versículo de número 11 e o versículo de número 12 do livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e o versículo 12. Diz assim: ainda veio a mim
a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Glória a Deus. Eu velo, eu cuido com a minha palavra para cumprir. Eu tenho cuidado, eu tenho compromisso, eu tenho responsabilidade com a minha palavra para ela ser cumprida, realizada na sua vida, Jeremias. É Deus falando com Jeremias, e é Deus falando comigo, e é Deus falando com você e dizendo a mim e a você: eu tenho compromisso com a minha palavra, eu velo, eu tenho cuidado, eu tenho cautela naquilo que eu falo. O que o Senhor te prometeu vai se cumprir. Tenha certeza absoluta desta realidade. Deus, Ele é fiel para cumprir com a sua promessa. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 14, versículo 24 ao 27, diz assim: o Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Deus, Ele usa o profeta Isaías para trazer uma palavra de sentença sobre os assírios. Quem eram os assírios? Adversários, opositores, inimigos de Israel. E Deus usa o profeta Isaías para dizer, no versículo 25 de Isaías 14: quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei. Deus, Ele determinou, Deus, Ele prometeu que iria quebrar, que iria neutralizar, que iria destruir a Síria. E Deus, Ele disse: este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra. Versículo de número 27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Deus estava dizendo: eu determinei, eu dei um decreto sobre a Síria, de quebrar ela todinha, esmiuçá-la, destruí-la, por estar perseguindo o meu povo. Deus prometeu e Ele cumpriu. Assim é na minha vida, assim é na tua vida. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Na tua vida e na minha vida. Louvado seja Deus. O que o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir. O que o Senhor determinou para a tua vida, está determinado. E o que está determinado será feito. Glória a Deus por isto.
Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Palavra de Deus, ela vai nos mostrar no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 46. Abra comigo a sua Bíblia e leia comigo o que está escrito em Isaías 46, 9, 10 e o 11, que diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente, e o homem do meu conselho desde terras remotas, porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu o determinei, e também o farei. Glória a Deus por isto. Amém? Você recebe esta palavra? Você crê nesta palavra? Você acredita que aquilo que Deus determinou, Ele vai fazer? Deus disse: eu determinei e eu farei. O que Deus determinou para você, Ele vai fazer. O segredo é: retenhamos firme, Hebreus 10, 23, retenhamos firme, seguremos firme, nos mantemos firme, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que fez a promessa, fiel é quem te prometeu. Amém? Capítulo de número 21 de Josué, versículo 43, 44 e 45. Diz assim: desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara para a casa de Israel. Tudo se cumpriu. Aleluia. Amém? Tudo se cumpriu. Tudo o que Deus falou, tudo o que Deus prometeu a Israel, Ele cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja esse Deus que é verdadeiro, esse Deus que é fiel, esse Deus que é zeloso, esse Deus que é todo-poderoso, esse Deus que promete e cumpre, esse Deus que determina e faz, esse Deus que é o Deus verdadeiro, fiel, justo, é o teu Deus. O que o Senhor te prometeu vai se cumprir. Receba esta palavra. Creia nesta palavra. Se alimente desta palavra. Em nome de Jesus. Lembre-se. Hebreus 10, 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós.
todas as promessas que Deus fez têm em Cristo um sim, uma aprovação. Glória a Deus por isto. Mateus 24, 35, Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que Deus te prometeu vai se cumprir. Amém? Receba esta palavra. Creia nesta palavra. Confesse esta palavra. Acredite nesta palavra. O que o Senhor te prometeu vai se cumprir. Amém? Fique com Deus. Curta, compartilhe. Se inscreva em nosso canal. Venha fazer parte da nossa família. Amém? Ative o sininho para você receber novas mensagens, novas pregações, outros estudos bíblicos. Visite nosso canal. Amém? E fique conosco. E que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém e amém.